Mesmo que Victorious tenha sido cancelado após 3 temporadas, ainda é difícil acreditar que a série terminou. O show levou Ariana Grande ao estrelato. Mas você já reparou quantas insinuações existem? Há até um episódio em que os personagens têm obsessão pelos pés. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e curtir este vídeo se você ainda assiste a Victorious. Vamos conferir as 10 piadas mais engraçadas de adultos em Victorious que você pode ter perdido. Sabe-se que a Nickelodeon nunca se conteve quando se trata de piadas de adolescentes que provavelmente vão passar por cima da cabeça de um adolescente. Mas se você assistir novamente algumas delas, poderá apreciar algumas dessas piadas muito melhor. No primeiro episódio da 3ª temporada, o André ficou chateado por receber sua primeira série reprovada. Ele fica com raiva e pergunta como é possível uma pessoa passar de A a D. A Jade responde dizendo que isso aconteceu com ela na 8ª série. O André definitivamente está falando sobre falhar na aula, a Jade está realmente falando sobre puberdade e ela indo de uma taça A para uma taça D. Se você assistiu isso quando criança, provavelmente pensou que ela estava falando sobre a reprovação na 8ª série, mas a piada da Jade é muito mais pesada. Em uma captura anterior da mesma cena na sala de aula, vemos o André perdendo a calma e empurrando Robbie da cadeira. Ouvimos então um comentário hilário da Jade de que ela aposta que tocou os sinos do Robbie. As insinuações nunca terminam quando você está em um show da Nickelodeon. E temos todas essas piadas engraçadas para provar isso. Você tem que admitir que a Nickelodeon às vezes vai um pouco longe demais com suas piadas de adultos. Entendemos totalmente colocar algumas insinuações no roteiro aqui e ali, mas quase todas as cenas de Victorious têm uma piada que as crianças nunca entenderão. Vamos voltar ao piloto. Quando se trata da cena do show de talentos, vemos um professor dizendo a um aluno para colocar um microfone na cabeça da Tori. Mas ouvimos a Tori reclamando que a pessoa não colocou o microfone na cabeça, insinuando que o colocaram em outro lugar. Gostaríamos de manter nosso canal voltado para crianças, para não contar onde a Nickelodeon acha que o microfone realmente estava. A piada era inocente o suficiente para passar por cima das cabeças das crianças. No piloto, também começamos a conhecer as personalidades dos personagens principais do programa. Mas você notou que a voz da Jade e seu visual realmente mudaram desde o primeiro episódio? Preste atenção na cena em que os alunos precisam melhorar. Você verá que o personagem da Jade e sua forte personalidade se desenvolveram mais com o decorrer do show. Se você ainda estiver conosco, nos informe escrevendo Team Victorious na seção de comentários. No 3º episódio da 1ª temporada, na primeira cena do episódio, a Tori está ficando cada vez mais frustrada por ter que carregar e tocar buzina, quando prefere cantar e usar sua voz. Simples, certo? Todos temos talentos diferentes. Então, quando o André e a Cat descobrem que a Tori está toda frustrada, ela admite que simplesmente não é tocadora de instrumentos. Em suas palavras, ela diz que sua garganta é seu instrumento. O André diz que não conta, e a Cat acrescenta que parece meio nojento. Você não pensaria muito nessa piada quando criança, mas tenho certeza de que existem muitos adultos por aí que sabem que brincar de garganta não é algo que deveria ser dito em um programa como Victorious. Estamos dizendo, Nickelodeon não tem absolutamente nenhum filtro, mesmo que seja definitivamente útil ativá-lo pelo menos de vez em quando. Vamos apenas esperar que ser um jogador de garganta não exerça muita pressão sobre sua garganta. Esta é provavelmente uma das piadas mais inocentes deste programa, mas apostamos que muitos adultos experimentaram pessoas na vida real que se comportam dessa maneira. As crianças gostam de pedir dinheiro, certo? Mas o 7º episódio da 1ª temporada contou com uma cena com Cat e o Sinjin e parece uma introdução à música Gold Digger. A Cat está empolgada com o catálogo Sky Store, ela fica completamente obcecada e compra toneladas de coisas ridículas até o Beck acabar rasgando o catálogo para impedi-la no final do episódio. A Cat então percebe o Sinjin e pergunta se ele tem um cartão de crédito, ao qual ele responde com um sim. Cat então, de repente, se torna totalmente interessada nele e acaba acariciando sedutoramente o braço dele e diz para ele ligar para ela algum dia. Nós esperamos que isso fosse apenas uma piada inapropriada e a Cat realmente não tenha feito nada com o Sinjin, apenas para que ela pudesse receber dinheiro dele. Todos sabemos que a Ariana Grande adora cantar sobre abraçar o lado sensual de ser mulher, mas
esperamos que a Nickelodeon saiba que esses personagens são jovens demais para fazer favores relacionados em troca de dinheiro. Os adolescentes são imprudentes, principalmente quando gostamos de alguém. Mas Victorious teve uma cena que fez o Sinjin parecer, bem, um pouco assustador. Lembra do 9º episódio da primeira temporada chamado Wi-Fi in the Sky? A Tori inicia uma conversa por vídeo com o André, a Cat e o Beck. Depois de um tempo, o Sinjin aparece e é aí que as coisas ficam um pouco estranhas. Quando a Jade percebe que a lâmpada e o sofá na tela realmente pertencem à sua casa, ela enlouquece. Todos sabemos que a Jade é o interesse amoroso do Sinjin. Assim que o Sinjin é pego, ele sai com seu laptop e diz à quadrilha para não contar à mãe. É bizarro que o Sinjin estivesse na casa da Jade em primeiro lugar. Provavelmente isso pareceu uma piada engraçada para todas as crianças, mas há algo extremamente assustador na obsessão do Sinjin por Jade. No mesmo episódio, vemos Beck cuidando de um cachorro como líder de torcida. A Jade imediatamente pergunta por que o Beck está fazendo favores por uma líder de torcida e o que essa líder de torcida está fazendo por ele. Mas todos sabemos que tipo de favores algumas líderes de torcida gostam de fazer aos meninos que gostam. O Sinjin é definitivamente um daqueles personagens que parece ter muitas linhas inapropriadas, mas quando criança, você provavelmente nunca notou algumas das coisas que saíram da boca dele, ou outras áreas para esse assunto. No 11º episódio da série, a Tori puxa o Sinjin no armário de um zelador e pede que ele crie algo para que ela possa espionar seus amigos. Enquanto ela explica o plano secreto, Sinjin fica imaginando que ela o beijará. A Tori ignora o comportamento assustador do Sinjin e continua pedindo ajuda até ele concordar. Quando ele diz que sim, ela lhe dá um beijo na bochecha. Completamente chocado, o Sinjin a vê sair do armário e diz que ele está experimentando o mesmo sentimento que já sentia antes. A Tori volta para dizer que ouviu isso e sai novamente. Algo nos diz que nos sonhos do Sinjin, a Tori está fazendo algo mais do que apenas beijá-lo para fazer com que esse sentimento chegasse ao Sinjin. Quanto mais falamos sobre o Sinjin, mais sentimos que as histórias dele são apenas uma grande piada inapropriada. Claro, os adolescentes farão de tudo para conseguir um beijo da garota que eles gostam, mas o que o Sinjin está fazendo é informação demais. Se você pensou que piadas inapropriadas terminam em Victorious, você está errado. Mesmo que o programa tenha terminado oficialmente, você pode encontrar mais e mais piadas de adultos enquanto assiste aos episódios. No 12º episódio, chamado Novo Namorado da Cat, vemos os estudantes festejando no kickback, e a piada da noite são as salsichas misteriosas que estão comendo. Isso por si só deve levantar algumas sobrancelhas, mas fica ainda mais estranho. Vemos a Tori assistindo a Cat e o Danny dançando. A Jade então pergunta se o Danny já girou assim. Em vez de responder, a Tori pergunta agressivamente se a Jade gostaria de ser levada por uma linguiça. Qualquer reação normal seria dizer não, mas por algum motivo estranho, a Jade diz que sim. A Tori obviamente se recusa. Mas por que a Jade diria sim em primeiro lugar? A Nickelodeon está sugerindo que a Jade está familiarizada com esse tipo de coisa? Vamos parar por aqui antes que as coisas fiquem mais nojentas, não é? Você provavelmente pode ter uma ideia de por que a Jade diria que sim, colocando uma salsicha misteriosa na cara dela. É inapropriado demais para discutir. Os personagens deste programa já têm grandes personalidades, mas as coisas podem ficar bem bizarras quando elas se envolvem com outras coisas, como bonecos, por exemplo. Todos sabemos que o Robbie tem um boneco, mas você se lembra dessa cena do 2º episódio, em que aprendemos muitas coisas sobre o boneco dele, o Rex? Nesta cena em particular, a Tori flerta com o Robbie tem uma queda enorme por ela, mas ele é muito tímido para fazer qualquer coisa sobre isso. Ele escapa da Tori, dando a desculpa de que o Rex tem que usar o banheiro. Bem, a Tori não o deixa ir tão facilmente. Se você pensar bem, um boneco não precisa realmente usar o banheiro. Então fica claro que o Robbie está apenas evitando-a. Depois que o Rex afirma que ele tem que ser levado ao banheiro porque ele tem que fazer xixi agora, Tori fica visivelmente frustrada enquanto ela os vê partir. Se você pensar bem, responde que ela nem sabe o que ele tem. Considerando que eles estão falando sobre um assunto do banheiro, é seguro dizer que o Rex está falando sobre partes do corpo, o que implica que ele definitivamente tem algo que pode usar para ir ao banheiro. É ainda mais estranho quando você percebe que tudo isso está sendo dito pelo Robbie, que consegue ser totalmente inadequado, apesar de ter uma queda por Tori. Os meninos adolescentes são altamente inapropriados e entendemos totalmente o porquê. Se você já esteve com garotos na escola, sabe que as piadas às vezes podem ir um pouco longe demais, mas parece que garotos de programa
de TV como Victorious levam sua astúcia e obsessão por garotas para um novo nível que nem deveria existir. A Nickelodeon nos deu essa impressão desde o primeiro episódio Victorious que já vimos. No primeiro episódio, a Tori está se preparando para sua performance. Ela tem que se trocar e precisa de ajuda. Todo mundo parece ir atrás dos bastidores para ajudá-la a se trocar. Os caras só parecem parar quando é apontado que são apenas as meninas que devem ajudá-la a trocar de roupa. Parece compreensível, certo? Bem, não é, de acordo com a Nickelodeon. Embora isso seja claramente uma piada engraçada e uma pausa cômica do nervosismo da mostra, ele realmente retrata os adolescentes da maneira mais estereotipada de todos os tempos. Por que mais os adolescentes gostariam de ir aos bastidores para ajudar a Tori a trocar de roupa? Se você pensar bem, toda a situação é um pouco nojenta. Você entendeu essa piada da primeira vez? Deixe um comentário e diga o que achou. Todo mundo quer pés macios, certo? Mas a Nickelodeon levou um pouco longe demais este fascínio por pés macios no 12º episódio da primeira temporada. O episódio chamado Novo Namorado da Cat tem muitas cenas inapropriadas. Você já reparou como todo esse episódio é apenas um fetiche por pés? Você realmente tocaria o pé de alguém em uma festa? Parece ter sido a história desse episódio. A Trina usou peixe médicos para suavizar os pés. Sabe-se que esses peixes comem a pele morta e deixam você com os pés mais macios de todos os tempos. Isso não pareceu funcionar em mais ninguém, porque a Trina realmente comprou aqueles peixes de um cara desonesto em uma van. Mas você percebeu que mesmo o médico, apesar de estar com raiva, ainda admirava os pés macios da Trina? Sem mencionar que a Jade perguntou à Trina se o peixe é realmente doloroso, e quando a Trina disse que não, Jade ficou visivelmente decepcionada. A Jade parece ter uma queda pela dor, e quando você combina isso com o fato dela ficar bem com um tapa, com uma linguiça, fica meio estranho. Quantas insinuações você consegue encontrar em um único episódio Victorious? E chegamos ao final das 10 piadas mais engraçadas de adultos em Victorious que você pode ter perdido. Vejo você na próxima. Tchau!